acontecer por essas pessoas num momento como este, uma vez inclusive que o desaparecimento não é um crime, mas é uma grave violação aos direitos humanos. Pelas comunicações parlamentares do PT, deputado Zé Guimarães. Tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares e aqueles que nos assistem pelo Brasil afora, nesta que é provavelmente uma das últimas sessões antes do processo eleitoral, que cada um de nós vai se submeter às urnas, à vontade soberana, que tem que ser sempre assim em qualquer democracia. O respeito às regras e o respeito à soberania popular. E no momento que nós vamos disputar a eleição, o país olha para Brasília e fica chocado com todas as tentativas e ações que estão sendo desenvolvidas para impedir que o ex-presidente Lula seja candidato à presidência da República. Todas as ações que são feitas por setores do judiciário, por setores da grande mídia, por aqueles que não entendem e não praticam a democracia e nem reconhecem na democracia a saída para os problemas e as crises que o país vive, todos juntos constituem um verdadeiro conluio para tentar impedir que o Lula seja candidato. Prenderam Lula, que até hoje não se explicam, não dizem qual é a causa, por que ele foi preso, que tipo de condenação foi feita, que justiça foi essa que mandou prender, e ao mesmo tempo que ao mandar prender, vez ou outra, saem as notícias que autoridades do judiciário, sobretudo de Curitiba, praticam ao arrepio da lei, fazem ações naquelas tentativas para impedir a liberdade do Lula. Como pode o país ser chamado para as urnas e eles tentarem impedir que uma liderança como Lula, que lidera todas as pesquisas, não esteja presente na urna? Como falar em democracia? Como falar em soberania popular? Como falar em respeito às regras, se não permitirem a candidatura do Lula? O país está chocado, porque todo o país percebeu o tamanho da injustiça. E aqueles que estão em conluio para tentar impedir a candidatura de Lula, eles se perguntam, como pode? 100 dias, um homem preso, liderando todas as pesquisas e ditando lá da Polícia Federal de Curitiba as regras da disputa eleitoral no país. Pesquisas são feitas, a grande mídia divulga, o PT realiza sua convenção, indica Lula e Haddad como seu vice, e as pessoas não entendem por que o Lula é tão forte assim. Sabe por que não entendem? Ou não querem entender? É porque o povo brasileiro reconhece a vida que levou e que levou antes e durante o governo do presidente Lula. E não é só os nordestinos não, meus caros deputados. Eles falam assim, os cientistas políticos, o Lula é muito forte no Nordeste. Mas por que ele está em primeiro lugar em São Paulo, na terra do candidato do PSDB? Por que está em primeiro lugar em Minas Gerais disparado? Por que está empatado com vários outros estados do Sul com o candidato da direita? É porque o Brasil clama e não tem como reconstruir essa nação se não tiver um candidato que expresse a vontade legítima do povo brasileiro. Amanhã, deputado Pedro Kizai, nós vamos estar em frente ao Tribunal Superior Eleitoral. O PT vai protocolar. O PT, o PCdoB e vários governadores, movimentos sociais, as marchas que começam a chegar em Brasília, a visita que fizemos hoje aos 7 companheiros e companheiras em greve de fome, aqui em ato ecumênico, em frente ao Supremo Tribunal Federal, todos juntos amanhã, não só o PT, mas as forças democráticas, aquelas mesmas forças que querem um Brasil livre, e que muitas vezes
alguns que hoje condenam a democracia, no passado lutaram pela democracia conosco. Deveriam, nesse momento, entender e compreender que a democracia brasileira, ela tem dois pressupostos: a legitimidade e o respeito às regras do jogo. E não respeitaram nada com essa prisão do Lula. E o pior, não querem deixar ele ser candidato. Com a vã ilusão que vão ter legitimidade, que vão ganhar a eleição como estão todos patinando. Não sabem o que dizer para a população brasileira. Porque a população, é verdade que ela está indignada muitas vezes com a política, com o processo de corrupção no país, mas a população brasileira percebe claramente que o que está sendo feito com Lula é uma tremenda injustiça. E é por isso que ela se rebela, ela se revolta e diz que é Lula livre, porque não tem outro caminho para nós, a não ser o pedido de registro da candidatura de Lula amanhã junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Para alguns, aquilo que nós vimos hoje em frente ao Supremo, os 7 companheiros e companheiras que estão em greve de fome, talvez para alguns não tenha significância, mas tem sim, né, Pedro Kizai? Muito para nós. É história, é legado, é vida. Vidas que foram ceifadas lutando pela democracia, pela terra, por a inclusão social. Portanto, o que o país está assistindo nesse momento é um drama. Como é que vão realizar uma eleição se não tiver dentro dela aqueles que representam a maioria? Como pode tirar um homem que está nas pesquisas, aparece com 33% na pesquisa, e quando vai para o segundo turno, já passa dos 50%, chegando até 60%. Como é que vão realizar uma eleição sem a figura do ex-presidente Lula? Isso não vai dar certo. Esse golpe que foi dado, aquilo que foi praticado, qual é o país que essa gente está entregando para o Brasil depois desses 2 anos de afastamento da Dilma? Qual é o Brasil que está entregando? São 13 milhões de pessoas desempregadas. São os programas sociais que melhoraram a vida dos nordestinos do Brasil que estão sendo desmanchados. São as reformas que foram aprovadas aqui dentro, como a reforma trabalhista, a PEC do teto, e não aprovaram a PEC da Previdência, que nós não deixamos. Tudo isso agrediu profundamente os brasileiros e brasileiras. É por isso que as pessoas estão magoadas. E é por isso que as pessoas vão, nesta eleição, tomar decisões muito firmes e não abandonam, até pela solidariedade ao ex-presidente Lula. Amanhã, às 17 horas, nós estaremos em frente ao Tribunal Superior Eleitoral. Não só o PT, como as forças políticas que estão nessa construção democrática de uma saída para a crise. Porque esse governo terminou e não pode ter uma eleição que não seja eleições democráticas com respeito às regras do jogo. Não pode, porque senão a crise vai continuar. A crise institucional, o golpe que foi dado, ele precisava de amparo naquele momento, amparo político. Deram, afastaram, construíram tudo isso. E agora não sabem o que fazer com a economia do Brasil. O Brasil quebrou, o desemprego fala alto, os programas se desmancharam, as universidades estão à beira de uma falência porque não tem mais recursos nem para a manutenção. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o Ciência Sem Fronteira, o FIES, são programas que deram à juventude brasileira condição de crescer, de se desenvolver, estudar. As pessoas estão olhando para frente e não tem perspectiva nenhuma. A única perspectiva é a disputa com a presença de Lula, porque do contrário esse Brasil será entregue, eu não sei a quem e para quem. Porque esses que estão aí, que vão disputar a eleição, não representam ideias, coisa nenhuma, para tirar o Brasil da crise. O coordenador do programa do governo do presidente Lula, da campanha do presidente Lula, apresentou as 5 diretrizes do seu programa de governo. Todas essas diretrizes, fincadas em primeiro lugar, no nosso legado, na experiência de governar e governar bem para a maioria dos brasileiros e brasileiras, mas sobretudo pensando no futuro. Como tirar esse Brasil da crise institucional, econômica, social e moral que estamos vivendo, se não tivermos a participação do ex-presidente Lula nesta campanha eleitoral? Eu estou convencido, meus amigos e minhas amigas, parlamentares de todo o país, quero me dirigir aos cearenses neste momento, que vão me ver muitas vezes em todas as praças do Ceará, com a cara do Lula, com a máscara do Lula, com a defesa do Lula,
em todos os cantos e recantos de Fortaleza, do Cariri, dos sertões, em todos os lares de Fortaleza e do interior do estado do Ceará. Nós vamos estar juntos lá para fazer uma coisa, pela justiça, pela democracia, que é a única coisa que nos move nesse momento, que é defender o direito, meu caro presidente Léo de Brito, deputado que representa tão bem o estado do Acre. É um estado pequeno, mas que tem também lá a marca da bravura, da resistência do povo cearense, que é um estado meio que misturado com o Ceará, com os cearenses. Nós vamos estar juntos, do Acre ao Ceará, do Rio Grande do Sul, em todas as partes do Brasil, Pedro Kizai, na sua Santa Catarina, porque o povo aprendeu a gostar do Lula, o povo clama por Lula livre, o povo quer o Lula candidato. Que entreguemos o Brasil ao desejo da maioria da população. Não tem outro caminho. Só o povo é senhor do seu próprio destino. E é com ele que nós vamos superar a grandiosa crise que eles meteram o país. Deram um golpe, afastaram a Dilma, prometendo o céu, e deram o inferno. E esse é o Brasil que nós vamos submeter ele às urnas. É por isso que o Lula tem que ser candidato. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guimarães. Pelas breves comunicações, deputado